Pois é, pessoal, vocês viram a diretriz de 2024, essa classificação de hipotermia baseada nesse consenso de 2023. Mas lembrando, hipotermia nas cirurgias de aorta, publicações que falaram sobre hipotermia no contexto de correção, principalmente do arco aórtico. Lembrando que cirurgias de aorta utiliza muita hipotermia, principalmente quando há abordagem do arco. E essa classificação leva em conta essas 4 categorias. Observem que hipotermia profunda, em torno de 20 graus, abaixo ou igual a 20 graus. E aí ele tem uma subclassificação para a hipotermia moderada. A moderada baixa, que seria aquela entre 20,1 e 24 graus, de 20 a 24, vai. E hipotermia moderada alta, de 24 a 28. Bota 24,1, né, enfim, senão ficaria 24 as duas hipotermias moderadas. Então, baixa no que cerne é uma moderada mais baixa e alta uma moderada mais alta, de 24,1 a 28, hipotermia leve acima de 28. Importante enfatizar porque outras referências, outras publicações podem utilizar classificações diferentes. E essa classificação foi utilizada nesse trabalho aqui, trabalho citado pela diretriz, que foi uma publicação curta, um estudo observacional, portanto não randomizado, mas que notou que os pacientes que eram submetidos a uma hipotermia moderada, eles tinham desfechos até melhores em alguns quais, né? Principalmente no que cerne a complicações que sabemos já da hipotermia profunda, que é sangramento, né? Então, aqui a gente pode observar que essa publicação, né, peguei ela aqui, né, foi citada pela diretriz, mostrou que nesse corte, cirurgias do arco aórtico, com cerebrão, com perfusão cerebral anterógrada, sempre recomendado, pelo menos nessa diretriz, e pelo que eu observo, na maioria dos grupos fazem, aqui também. Mesmo com um tempo, né, acima de 30 minutos, menor taxa de AVC e reoperação por sangramento nas hipotermias moderadas. Então, pessoal, hipotermia profunda não é que esteja de desuso, né? Acredito que alguns colegas aí devem fazer, mas conforme a diretriz de 2024 de aorta, né, do ISTS, ele não recomenda. Recomenda hipotermias moderadas baseadas nessa publicação, dentre outras. E aqui a gente pode ver na tabela, seria aqui, ó, juntamente com a perfusão cerebral anterógrada, para quê? Qual o objetivo da hipotermia cerebral? Diminuir a temperatura corpórea e também a proteção daquela área do corpo que vai ficar literalmente parada, né? A hipotermia confere isso, mas não precisa ser tão baixa, né? Abaixo de 20 graus, pode ser, como ele coloca aqui, moderada alta até mesmo, né? Moderada alta, lembrando que é de 24,1 a 28 graus, como vocês podem observar aqui conforme a definição. Outra nuance a respeito, né, desse controle de temperatura na cirurgia de aorta é que ela deve ser feita pela temperatura central. Está aqui na tabela, ó, core temperature. Esse core, essa temperatura central, é retal ou da bexiga. Tem um gráfico aqui da diretriz que mostra as diferenças, né, entre a queda de temperatura e a recuperação da temperatura durante o reaquecimento, as diferenças conforme o local que você controla a temperatura. Note aqui, né, a core temperature, como a queda da temperatura central ela é mais devagar, se a gente equiparar com a temperatura de superfície versus a temperatura do sangue. O sangue cai bem mais rápido a temperatura, também recupera mais rápido. A temperatura de superfície é a segunda colocada, digamos assim, em queda, e a segunda colocada em recuperação. E a temperatura central, core temperature, leia-se reto e bexiga, tem uma recuperação bem mais lenta, e essa diretriz recomenda que a gente faça o controle de temperatura, né, em mais de um local, de preferência, né, essa classificação, né, ou seja, se você vai adotar, deixa eu achar aqui a tabela, se você vai adotar essa classificação, as publicações que tiveram esse resultado utilizou a temperatura central. Então, para resumir, pessoal,
essa tabela aqui, ficar atento, pode cair em prova, pode questionar esse tipo de classificação, pode questionar, né, se essa classificação aqui, esse consenso de 2023, ele sugere que a temperatura seja feita na nasofaringe, ou seja, no core, ou seja, no retal e da bexiga. Pode questionar, né, se a parada circulatória total, né, da parte baixa do corpo, ela deve ser feita hipotermia profunda ou hipotermia moderada. Então, a diretriz ela deixa bem claro que o ideal é que seja feita o controle através da temperatura retal ou da bexiga e que a hipotermia profunda não é tão recomendada, sendo seguro utilizar a hipotermia moderada, até mesmo moderada alta, entre 24,1 e 28 graus.